Estamos de volta, né? Mais uma vez fazendo esse vídeo maravilhoso aqui na Barra do São Lourenço com Rio Vermelho. Que lugar maravilhoso, isso aqui é Deus mesmo, né? Mas eu quero falar hoje sobre, na verdade não é falar, é perguntar para você, ou para vocês, qual a distância que você está da realidade de Deus? Essa é uma pergunta. Eu quero usar hoje 3 personagens, eu acho que é 4 personagens das Escrituras que eu me identifico muito, mas muito mesmo. A história começa no Gênesis capítulo 24. É quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma mulher para o seu filho Isaque. A Bíblia tudo é meio que representativo, então Abraão significa Deus, aqui para você entender, para você se encontrar nesse contexto das Escrituras hoje. O servo, Eliezer, significa o Espírito Santo, tá bom? Rebeca significa igreja, você a noiva. Isaac significa Jesus. Então, para você se achar nesse contexto da palavra de hoje, eu creio que vai é uma palavra que vai te ajudar muito, tá? Mas antes de tudo, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e o Instagram também está sendo uma benção, você promove de alguma forma a oportunidade para alguém conhecer essa verdade linda que a gente tem pregado. Como eu sempre digo, nós temos pregado aqui nessa terra a palavra da vida eterna. Amém? Então assim, eu quero levar você em alguns lugares. E esse lugar que eu quero te levar, você vai se achar nesse contexto aí da sua própria vida, a vida de fé. Ou talvez você nem é cristão, mas você está ouvindo essa palavra. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Amém? Então, Abraão falou assim para Eliezer, vai buscar uma noiva para o meu filho. Esse Eliezer é o Espírito Santo, que está aqui, amém? Que está aqui preparando a noiva é você. Que está aqui enfeitando a noiva. Só que a noiva tem uma característica, a igreja tem uma característica. Qual a função do Espírito Santo? É limpar a noiva, amém? É adornar a noiva. E Eliezer chegou numa manhã naquela cidade, bem distante, 1.450 quilômetros distante da Palestina, né? É o lugar que estava a noiva de Isaque. Essa noiva é você. Eu não sei qual a distância está da realidade de Deus, mas Deus vai mandar o Espírito Santo aí para te convencer. Ele vai mandar o Espírito Santo te preparar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio fazer 3 coisas na terra, meu irmão. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Numa manhã seguinte, ele chega na cidade depois de uma jornada árdua, comprida, e chegou à beira de um poço. Na manhã existia um monte de virgens, com cântaro no ombro. E ele, sozinho no seu coração, ele falou, a menina, a virgem, que dá água aos camelos, a virgem que eu pedi dar-me água e ela me dá água, essa é a noiva. E ele chega, tinha a Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca era muito linda, muito perfeita, mulher pura, que homem algum tocara, uma mulher virgem. Amém? E ele chegou assim, menina, me dá um pouco d'água. Ela falou assim, meu Senhor, eu vou dar água para o Senhor, sim. Além de dar água para o Senhor, eu vou dar água aos seus camelos. Mas a pergunta é, você sabe quanto litro bebe um camelo? 100 litros. Tu está entendendo isso? E sabe quantos camelos tinha na comitiva? 10 camelos, 1.000 litros. Ela desce o cântaro e começa. Talvez você não está entendendo nada do raciocínio, você vai entender agora onde eu quero chegar. Ela desce o cântaro, dá água a Eliezer, dá água às pessoas que estavam com Eliezer. Ele falou, meu Senhor, agora eu vou dar água aos camelos. O que eu quero falar com isso? Essa palavra vai servir para você. Você quer ter um Deus que você nunca teve? Viva um Deus que você nunca viveu. A Bíblia diz assim, se te obrigar a andar com alguém 1 milha, ande 2. A Bíblia diz assim que eu tenho que orar para os meus inimigos. Orar para aquele que persegue, isso dá água aos camelos. Dar água para um ser humano normal é normal, mas dar água para 10 camelos é muita coisa. Geralmente os verdadeiros cristãos que querem chegar em lugar que ninguém chegou, a espiritualidade que ninguém chegou, que ninguém avançou, tem que se exceder.
Quando a menina dá água a Eliezer, quando a menina dá atenção para o Espírito Santo, quando a menina começa a suprir as pessoas que estavam com Eliezer, ela falou, Senhor, isso é muito pouco, eu vou dar água aos camelos. E você sabe o que é isso, uma virgem? Calma aí, você não tem que dar água aos camelos. Não é isso não. Dar água aos camelos é se exceder. Dar água aos camelos é chegar num lugar que você nunca chegou e adorar como você nunca adorou. É ter uma entrega que você nunca entregou. Sua vida está uma rotina. É vãs repetição, é um tédio terrível. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer que você dê água aos camelos. O Espírito Santo quer que se excede. O Espírito Santo quer que você entrega, que quebra essa marca. A marca da espiritualidade que você tinha. Deus quer avançar, Deus quer que você avança. Amém? E quando ela deu água aos camelos, sabe o que o Espírito Santo fez? Colocou um colar no pescoço dela. E colocou um anel no dedo dela. Sabe o que é isso? A joia na Bíblia significa dons. Quanto mais você se envolve com o Espírito Santo, mais sensível ao dom você fica. Quanto mais você se excede, quanto mais você anda uma milha, você anda duas. É por isso que Jesus diz assim, aquele que não aborrecer a própria vida. Aborrecer não é você se xingar, se bater. Aborrecer é fazer aquilo que a sua natureza não quer. Aborrecer é entrar um pouco mais profundo, nas águas profundas do Espírito. Sabe por quê? Porque eu estou diante de uma praia, eu estou diante de um rio. Aqui chegou na beiradinha, é muito raso, só tem peixe pequeno. Quando você fica nessa mesmice, que você não sai desse sistema, você vai ter só peixe pequeno, mas quanto mais você avança, quanto mais você desce ao poço e busca água aos camelos, mais de Deus você tem, mais profundo você vive, você está entendendo assim? E quando a menina chegou, falou para sua mãe, anunciou para o seu irmão Labão, e Labão ficou todo feliz e ele falou assim, olha, mas a menina vai ficar com a gente mais um tempo, né? Aí sabe o que o Espírito Santo falou? Não me detenha. Não, vamos ficar mais um tempo, a menina, nunca mais vamos ver a menina. Isso acontece com você. A Bíblia diz aquele que não deixa pai, mãe, cidade, campo, por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Não é deixar, irmão. É não deixar que as tradições, as crendices, os costumes, as filosofias vãs, é não deixar o tradicionalismo, a cultura parar você. Não deixar a emoção do lar parar você. Não é abandonar, muito pelo contrário, quanto mais eu tenho de Deus, mais eu amo minha família. Mas eu amo o amor sensato. Quanto mais eu aprofundo em Deus, eu amo mais a minha esposa. Mas é o amor sensato. Nada vai me parar dessa comunhão. Você está entendendo? E a mãe de Rebeca tentou comovê-la, filha, fica comigo mais um pouco. Ela falou, não, mãe, eu irei com ele. E sabe o que ela fez? Ela andou 725 quilômetros. Essa era a distância que Rebeca estava de Deus. Qual a tua distância? Uma virgem linda menina no meio de um deserto árduo, que de dia era um calor escaldante, de noite um frio de 0 grau, mas ela estava obstinada, ela queria encontrar com Cristo. Ela estava sendo guiada pelo Espírito Santo, essa é você, amém? Você está entendendo o raciocínio? E aí, quando ela encontrou Isaac, ela se ofereceu, se entregou, e ela foi mãe de uma grande geração. Sabe por quê? Porque ela fez o que ninguém fez na sua geração. Você quer ter um desses que você nunca teve? Faça o que ninguém fez na tua geração. Você está entediado? Quebra mais um pouco os limites da sua entrega, do seu louvor, da sua devoção, da sua adoração, do seu culto. Não o culto da igreja, mas o culto racional. É o culto entre você e Deus. Apresenta os vossos corpos, meus irmãos, minhas irmãs, como um sacrifício vivo, santo, puro, plausível a Deus, que é o culto racional. E aí depois Deus fala bem assim, meu irmão, não conforma mais com esse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Outra mulher que eu admiro demais, isso está no 2 Crônicas, a história da rainha de Sabá. É muito claro, o escritor faz questão de enfatizar esse texto. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, sai de uma terra longínqua, sabe para quê? Para ter com a sabedoria de Salomão. A distância que ela estava da realidade de Deus era 2.400 quilômetros. Que distância está do teu Deus? Aí você vai me responder, pastor,
Eu estou numa igreja, pastor, eu faço trabalho para a igreja. Isso significa que você está perto dele. Estar perto dele é aborrecer tudo, é deixar tudo. Ela andou 2.400 quilômetros sob a corcunda de um camelo para ter com quê? Para ter com quê? Com a sabedoria de Salomão. Você sabe que a sabedoria de Salomão é o Espírito Santo, é Cristo. E ela levou tanta bagagem. Ela levou 10 camelos, ela levou mais de 10 camelos carregados de especiaria. Esse é você, esse é eu. Quando eu vou para Cristo, eu tenho uma bagagem cultural. Quando eu vou para Cristo, eu tenho minha bagagem de tradição, de filosofias vãs. E quando ela chegou diante de Salomão, que significa o Espírito Santo, ela falou, poxa vida, eu ouvi falar de ti, mas não é nem a metade do que me falaram. A Bíblia diz assim que quando ela encontrou com Jesus Cristo, ela ficou fora de si, ela ficou sem palavra. Ela deslumbrou a glória de Deus, ela deslumbrou a unção de Deus, o gozo, o prazer que Deus oferece para aquele que entrega uma vida para Ele. E sabe a distância que ela estava? 2.400 quilômetros da presença de Deus. A tua realidade, que distância está da realidade de Cristo? Não desse Deus histórico, não desse Deus de continhos de fada, mas o Deus de verdade, o Deus que funciona de verdade, o Deus que opera de verdade, o Deus que tem resposta de verdade. Qual a distância que você está do teu Deus? A outra mulher que eu admiro demais é Ruth. Ruth e Ofra, duas concunhadas, que perdeu seus maridos, perdeu o seu sogro, e ela era moabita. A palavra moabita quer dizer maldita. Sabe por que maldita? Porque aquele povo era fruto de um incesto entre o pai e a filha mais velha de Ló. Mas sabe o que aconteceu? Um dia morreu os seus dois maridos, morreu o sogro, e ficou as 3 viúvas naquele lugar. E Noemi falou, filha, volta para a sua casa, para os seus pais e para os teus deuses. Ofra chorou muito, mas voltou. Mas Ruth falou, eu não vou te deixar. Esse é propósito. É propósito. Poxa vida, ela estava dentro de Moab, dentro do seu conforto, dentro das suas realidades, dentro das suas crendices, dos seus pais, da sua mãe. Ela caminhou 80 quilômetros entre Moab até Belém. Imagina o que ela enfrentou nesse caminho. Outra vez, mais um deserto para atravessar. Outra vez ela enfrentou, sabe o quê? Calor de dia, frio de noite. 2 mulheres andando por um caminho onde tinha pessoas que faziam pilhagem, onde pessoa que pegava a pessoa para escravizar, mas ela enfrentou. Sabe por quê? Porque tinha um propósito de servir a Cristo. Mas sabe quem é Ruth? A bisavó de Davi. Sabe qual a tribo de Davi? A tribo de Judá. Então, carnalmente, de Ruth descende Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque alguém decidiu fazer o que ninguém fazia na sua geração. E alguém conheceu um Deus que ninguém conheceu na sua geração. Ela foi honrada por Boaz. Ela foi honrada por Boaz. Ela foi honrada por Noemi, mas era maldita. Ela era maldita. Mas quando você decide encontrar com Cristo, quando você decide ter a resiliência, a entrega, de caminhar a distância longínqua que você está do teu Deus, até o teu Deus, você pode ter qualquer tipo de maldição, você pode ter qualquer tipo de trauma, Deus quebra isso, porque todo amaldiçoado será abençoado, todo triste será alegre, todo perdido vai ser achado. A outra pessoa que eu admiro muito é Moisés. Moisés estava no Egito, com todo o conforto, com todos os prazeres transitórios terrenos dessa terra, mas ele abriu mão de um título de ser filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Para ir para o deserto. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. No tempo que Moisés viveu no Egito, com todo o conforto do Egito, com toda a sabedoria do Egito, com toda a cultura do Egito, com tudo que o Egito oferecia, o Egito significa mundo. Nunca houve milagre. Mas você sabe onde houve os maiores milagres na vida de Moisés? Sabe aonde? No deserto. No deserto ele viu o mar se abrir. No deserto ele viu o maná cair. No deserto ele viu a água brotar da rocha. No deserto ele viu cordonizes. No deserto, ele viu coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque um homem decidiu, saiu do seu conforto. Um homem decidiu aborrecer sua carne e viver um
propósito. Eu acho que eu falei um pouco com você hoje. Sai da tua terra longínqua e vai ter com a sabedoria de Salomão. Sabe por quê? A sabedoria de Salomão quer dizer o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é a resposta para tudo. Você quer uma resposta? Vai até Ele. Você quer se encontrar? Vai até Ele. E sabe o que é interessante? Eu vou enfatizar de novo, 2 Crônicas, capítulo 10, a história da rainha de Sabá. Ela levou muita bagagem nos seus camelos. Eu sei que você tem uma bagagem. Entrega tudo ao Senhor. A bagagem da sua tradição, da sua cultura, do seu ser, do seu ar, das suas teses, das suas filosofias vãs, dos seus fundamentos intocáveis. Deus quer trocar nos seus fundamentos. Ele quer mudar a sua história. Raciocina com paciência essa palavra de hoje. Você quer viver algo de Deus que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Eu descobri uma coisa, irmão. Deus não dá espírito por medida. Não dá. Ele não limita a unção para um homem, o conhecimento de um homem para... Não tem limite. Em outras palavras, é tão bom pregar isso para você hoje, nessa manhã. Você tem de Deus o que você quer. Toda a resposta está nele. É por Ele e para Ele, que são todas as coisas. Não se aflige, não se cobre, apenas creiam, apenas vai lá. E verifica esses versículos que eu ministrei para você. Gênesis capítulo 24, Ruth capítulo 1 a seguir. 2 Crônicas capítulo 10 da história da rainha de Sabá. A história de Moisés está no livro dos Hebreus capítulo 11, todo ali fala sobre Moisés. Se motiva através dessas escrituras. Para terminar o raciocínio, eu quero ir no livro de Lucas também, falar um pouco sobre isso. Jesus pregou um sermão. Eu sei que o vídeo para o YouTube vai ficar um pouco longo, mas é a vontade do meu coração, é a vontade de Deus, vamos deixar as coisas fluírem aqui, amém? Lá no Lucas capítulo 9, eu creio que o versículo 56 a seguir, Jesus pregou um sermão lindo, mais lindo, apaixonante, poético. E um jovem falou, Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E Jesus chegou ao jovem e falou assim, você quer me seguir mesmo? Ele falou assim, então eu quero falar uma coisa para você hoje, jovem. A raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não é que literalmente ele não tinha, quero te explicar. Não é que você tem que ser um cristão e tem que ser um miserável, não é isso. Eu estou falando que não tinha nada que proibia Jesus se relacionar com Deus. Eu vou fazer uma pergunta, tem algo que proíbe você relacionar com teu Deus? É isso que é não ter. Não é que literalmente você não tenha, mas aquilo que você tem não vai te afastar de Deus. Eu sei que você ama a sua mulher, mas ela te afasta de Deus. Eu sei que você ama a sua empresa, mas ela te afasta de Deus. Você ama a pescaria? Olha lá o rio ali, ó. Eu gosto de pescaria, mas a pescaria não me tira de Deus. Então eu não tinha nada, você não deve ter nada. Jesus não tinha nada que afastasse de Deus. Outro chegou e falou, Jesus, quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar os meus pais. Sabe o que Jesus respondeu? Então deixa os mortos. Que sepulte os seus próprios mortos. Quanto a ti, prega o meu evangelho. Aí você vai responder, poxa, Jesus era tão insensível? Não. Enterrar a morte é costumar com os tradicionalismos, com as crendices, com as filosofias vãs, com as filosofias, com as ideologias que a família pagã tem. Isso é sepultar a morte. Se você for um homem de Deus, a mulher de Deus, e concorda com tudo isso, você está enterrando os teus pais. Você está enterrando sua mulher, você está enterrando sua família. Agora, se você pregar o Evangelho, o que é pregar o Evangelho? É viver o Cristo vivo diante de todo mundo. Você tem uma pazinha, sabe? Que vai desenterrar os mortos das suas casas. Está entendendo? Então, pregue o Evangelho. Não olhe para trás. Segue para frente. A única forma de eu amar minha família é viver Cristo. A única forma de eu amar minha esposa de verdade é viver Cristo, está entendendo? A única forma de eu amar meus amigos é viver Cristo, não pregando como uma pessoa chata,
Não pregando com uma pessoa radical, fanática. Cristo não era assim, ele pregava com amor, com sabedoria, com resiliência. E as pessoas falavam assim, poxa vida, ninguém fala como ele falou. Ninguém fala como ele, é diferente do que ele fala. Sabe por quê? Porque é uma palavra carregada com amor e com unção. Então pensa com carinho essa palavra nessa noite, ou nessa manhã de domingo aqui. Eu sei que você vai ter outros horários, que você vai ver esse culto, mas pensa com carinho isso, entendeu? Sai da tua terra longínqua. Sai desse lugar de mesmice, de tédio, de anos que vêm e anos que vão e a vida continua igual. Decide seguir Eliezer. Você sabe quem é Eliezer? Espírito Santo. O Espírito Santo que prepara a noiva. O Espírito Santo está te limpando. O Espírito Santo está edificando. O Espírito Santo está deixando você linda, maravilhosa, com colar. Que são os dons espirituais. Com anel no dedo, que são os dons espirituais. Com pendente no nariz, que são os dons espirituais. Quanto mais você faz algo que ninguém fez na sua geração, você tem de Deus o que ninguém teve na tua geração. Um abraço. Que Deus te abençoe muitíssimo.